Bem, agora um outro aspecto que também tem a ver com dinâmica da membrana são essas estruturas chamadas rafts, lipídicos ou lipídicos proteicos, né? Que muitas vezes são traduzidas como balsas lipídicas proteicas. São estruturas que elas meio que questionam essa liberdade total que a gente imagina como regra para a difusão lateral. Então, a ideia do raft é uma região da membrana celular onde existem como que segregadas alguns tipos específicos de componentes, né? Então a gente não deve pensar, por exemplo, nessa proteína integral de membrana que está ancorada usando aquela modificação covalente que a gente falou. A gente não deve pensar nessa proteína integral de membrana completamente livre para se movimentar para todas as regiões, como essa proteína integral aqui eventualmente estaria. Essa região aqui é uma região que se movimenta com uma restrição maior do que essas outras regiões. Esses componentes têm uma tendência de se segregar dos outros componentes, formando como que falando de uma maneira muito cautelosa, mas isso aqui lembra como se fosse uma pequena organela presente na membrana, né? Então isso aqui é uma região de características funcionais distintas do resto e é uma região de composição mais constante e diferenciada dessas outras regiões. Então aqui, nesses rafts, vocês encontram com maior frequência proteínas integrais, proteínas periféricas que são duplamente aciladas, como isso aqui, essas proteínas que a gente já se referiu no outro vídeo, né? E lipídios de membrana que têm cadeias lipídicas maiores e saturadas. Então esses lipídios de membrana que têm essas cadeias de ácido graxo maiores e preferencialmente saturadas, com grau de saturação maior, eles se encontram preferencialmente nesses rafts. Também você encontra aqui esfingolipídios preferencialmente nos rafts, né? Esfingolipídios depois é uma coisa simples, é um outro tipo de lipídio de membrana que não deriva do glicerol. Então esses rafts, eles há sugestões de que eles começam a surgir justamente pela concentração desses lipídios de membrana de cadeias mais extensas e nessa diferenciação inicial se adicionam essas proteínas específicas que a gente falou. De qualquer maneira, a ideia do raft, ela questiona a liberdade total. Então digamos que a gente poderia dizer que a estrutura chamada raft, ela impõe uma suave restrição à difusão lateral dos componentes de membrana. É como se fosse uma pequena organela presente nas membranas biológicas, né? Então, bom, isso eu acredito que isso cada vez mais vai ficar evidente e vai ficar cada vez mais comum a gente compreender funções celulares baseados na existência desses rafts. Não vê mais agora uma membrana como algo com uma liberdade total de difusão lateral e uma composição constante em toda a sua extensão. Apesar disso, em alguns casos isso já está muito evidente, mas eu acredito que a ideia do raft traz essa diferenciação da membrana para níveis ainda mais finos, né? Então lembra sempre, lipídios de membrana com cadeias longas, eles preferencialmente se localizam em rafts, né? E só para mostrar aqui uma outra coisa para vocês, isso aqui é quase uma criação artística, né? De como é que os rafts eles poderiam ser visualizados, né? Num lipossoma. Na verdade aqui é uma simulação, é uma representação de um lipossoma, então só tem lipídios. Então aqui a gente veria nessas regiões amarela e laranja como os rafts eles surgem por toda a extensão da bicamada lipídica. Então naturalmente existe uma tendência dessa agregação. E é muito interessante porque saiu um paper recente, 2 ou 3 anos, e que mostra que o cara conseguiu acompanhar a localização de determinados lipídios de membrana marcados por corantes fluorescentes
e ele viu que esses lipídios eles se concentravam momentaneamente nos lipossomas e depois se desfaziam. Então é como se essa região ela surgisse e se desfizesse, surgisse e se desfizesse. E depois ele pegou esses lipídios fluorescentes e fundiu em células verdadeiras e conseguiu identificar a mesma coisa. Então esse é um indício muito significativo de que a estrutura Raft, essas segregações de composição nas membranas, são fenômenos reais que existem em vivo, né? Então isso é uma observação muito interessante. Bom, eu acho que é isso.